quem são os santos da grande tribulação, eu acho que fica claro assim. Lá em Daniel, o próprio Daniel, na dúvida, perguntou e o anjo respondeu. Os santos da grande tribulação, os santos que serão perseguidos pela besta, são aqueles que receberão o reino de eternidade pelos séculos dos séculos. Quando eu pergunto isso, aí o pastor fala assim, não, esses são também a igreja, tal. Eu reconheço. São a igreja não, são aqueles que se converterão no período tribulacional, que chegaram nos céus com palmas nas mãos. O texto é claro, pastor. Se converte ao quê? Pastor, quem se converte é o quê? a Não é a Cristo. igreja? Então, não é a igreja? Pastor, Por que é difícil pro senhor dizer que é a igreja? Porque se o senhor disser que é a igreja, aí Porque a igreja já foi o castelo de cartas. Porque assim, ó... Não, senhor. O Então senhor quem não me... são aqueles que se arrependeram? O senhor, pastor, esses que se arrependeram, que Tá. morreram Eles no são o período quê? tribulacional, Eles são eles judeus? não passaram pela ação intermediária do arrebatamento Tá. do corpo. A igreja já foi Tudo bem, arrebatada. eles são judeus? Sim, a questão é que o senhor não entende. Reino milenar. Alguém vai morrer no reino milenar? O senhor me disse que vai. É que Quem no morre é a reino milenar igreja? vem depois. Mas eu tô é aqui, isso. Eu tô aqui na Mas grande é isso, tribulação. pastor, mas isso é Apocalipse. Sim, Isso é o Apocalipse. os santos da grande tribulação começam lá no Apocalipse. Mas se você for só 7. prender num texto, Sim. você nunca não Sim, consegue. Mas a minha porque a gente pergunta é muito tenta clara. encontrar- Essas pessoas de multidão de povos, tribos, línguas, nações, que ninguém pode contar. Sim. O senhor está dizendo que eles não são igreja? Não. Ok, eles são o quê? Eles são pessoas que converteram-se no período tribulacional E e, quem que se não converte passaram. é o quê? Ainda não é igreja, pastor. Então o senhor está defendendo um outro povo, salvo? Não estou defendendo. Judeu, período. Me responda isso aqui. Vamos. Período do milênio. As pessoas morrerão? Morrerão? Sim. E é o que elas? Porque Cristo vai estar aqui. Perdidas. Elas são perdidas. Mostra um sendo salvo no milênio. Pastor, não tem a salvação existe pelo conhecimento do Senhor. Então é só Pastor mostrar César, um. Não. É só mostrar um. Isaías. Um. O livro de Isaías fala sobre Lê. isso. Lê. E vamos ver se está falando de salvação. Por que reino milenar? Então, pastor, isso é uma cortina de fumaça pra gente Não é sair do cortina. tema. Não, senhor. A gente pode marcar um dia pra falar só sobre o milênio, porque parece que o senhor Não, gosta de milênio. Não, Tá eu tudo não. bem. Não, Tá eu tudo quero bem. que o senhor me diga as pessoas salvas que morreram. Pastor, o milênio é É que exatamente... eu te fiz uma pergunta muito direta e Mas clara. mas Quem são os santos Mas a lá questão que é se que o senhor- converteram? É a o senhor- igreja? O senhor disse quer que não. O senhor quer um texto. Não quero um texto. Eu quero que o senhor fale assim, ó. Eu já li, Os Daniel. salvos Deixa eu- da grande tribulação, eles não são igreja. E eles são o quê? Apocalipse capítulo 7. Me responda então, se o senhor não... Com alegria, respondo com Sim. alegria. No período do milênio, pessoas morrerão Morrerão? Claro que morrerão. e vão pra onde? Vão esperar a segunda ressurreição que acontece depois do milênio. Tem duas ressurreições em Apocalipse Que 20. ressurreição é essa? A primeira é a ressurreição Então quer de dizer que alguém- salvos, a segunda é de perdidos. Pastor, mas já houve uma ressurreição em Apocalipse 19, De segundo o senhor. salvos. Sim. Os perdidos vão ser ressuscitados na segunda No ressurreição. milênio ninguém é salvo? Não. Ah, não, pastor. Não, é um outro debate mais Aí Pra complexo. isso, é outro debate. É outro debate mais complexo. Mas, Mas eu só é queria uma- que você respondesse uma coisa que é o tema. O milênio não é o tema. Não, Vamos lá. Gente, Apocalipse é um quebra-cabeça. Você não tem Sim, como responder um Mas texto eu aqui só sem queria usar deixar outro. registrado aqui Entendi. minha pergunta. Se os santos lá de Apocalipse, que aparece lá no capítulo 7, de uma multidão de grande, que ninguém podia contar, de povos, tribos, ele diz que não é a igreja. Não. Ele diz que não são os judeus. A igreja- São o quê? Não, eu falei que não são judeus? Falou. Não, pastor, não falei No isso primeiro não. minuto do debate, o senhor falou assim: eu não vou dizer que são os judeus, porque são povos, tribos, línguas e nações. Não, eu Só falei voltar que a Daniel capítulo 7, versículo 21 a seguir aponta para os judeus, mas esse capítulo de número 7, versículo 9 de Apocalipse significa aqueles que judeus. morrerão durante o período Só tribulacional. Foi judeus. isso que eu disse. Só judeus? Não, todos de tribo. Não, Tá. não posso dizer que é de... Então, eles são salvos? Sim, São igreja? não. E são o quê, então? Porque o senhor está defendendo que tem salvo que não é igreja. Quem são, então? Pastor, olha só, pra gente construir esse pensamento, a gente tem que fazer um monte de junção aqui. Bora fazer. Pra montar Vamos ali. lá. Vamos pro milênio. De novo, pastor. Gente, Mas não deixa eu tem interferir como. agora. Não Não tem jeito. É um tema longo, complexo. Pastor, o senhor Mas tá dizendo... calma, já vamos dar a palavra para vocês. De um lado, nós temos um texto de Daniel, que na visão do pastor César, a pergunta foi feita, quem são os santos, e o anjo já respondeu. E do outro lado, nós temos o Apocalipse, que na visão do pós-tribulacionista está falando da mesma coisa, são o mesmo povo. A questão é, dependendo do momento que acontece o arrebatamento, tem que ser um povo ou tem que ser outro.
Tá claro uma coisa para mim, nós não fechamos essa questão aqui hoje, né? Quem são os santos da grande tribulação? Mas nós temos que fechar isso agora nas considerações finais. Eu vou abrir mão de ler os comentários dos ouvintes, eles mandaram algumas perguntas, para a gente dar umas considerações finais. Nós vamos terminar 12:30. Tem vinheta de considerações finais? Considerações finais. Debates. Quem tem que morrer nessa tribulação? Pastor César Cavalcante. Uma alegria, um privilégio conhecer o pastor Denilson. Me perdoe se eu não quis ser desrespeitoso em momento nenhum. Imagina, me perdoe se eu fui. Não foi essa a minha ideia. Hoje eu vi o senhor um pouco nervosinho hoje. Não, mas não eu tô foi brincando, o que eu quis tô passar. brincando. Não foi, Sou se eu baiano, fiquei nervoso é porque eu falhei com o irmão. Não, de forma, maneira alguma, pastor. Vamos lá. A pergunta é clara: quem são os santos da grande tribulação? Quem responde essa pergunta é o anjo que fez a revelação de Daniel. Porque essa pergunta, quem faz é o Daniel. Ele fala assim, eu não estou entendendo, me ajuda. E o anjo do Senhor fala para ele, olha, os santos que você viu, são aqueles que hão de herdar o reino pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Se disser que são os judeus, então a igreja não é salva. Só cabe um povo ali, a igreja. O problema é que muitos irmãos, eles esqueceram aquele texto de Gálatas, que a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um. Se um judeu se converter agora, ele é a igreja. Concordo. Ele é a igreja. Acabou. Existe um povo, a igreja. Quem são os santos da grande tribulação lá de Apocalipse 7, de povos, a igreja. A igreja. Santos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Escolhidos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Em nenhum momento no Novo Testamento, falado por Cristo ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele chamou, a palavra escolhidos aparece para Israel. É sempre a igreja. Quem são os escolhidos? A igreja. Quem é a noiva? A igreja. Quem são os santos? É a igreja. O tempo todo na Bíblia, no Novo Testamento é a igreja. E no Antigo Testamento, o anjo explica para Daniel. Sabe quem são os santos? São aqueles que vão de herdar o reino pelos séculos dos séculos. Então na minha opinião, fica claro que é a igreja. E agradeço a rica oportunidade, como diz os assembleanos, em nome de Jesus. Pode passar suas redes sociais, por favor? @César Cavalcante, Facebook, YouTube, se cadastra, se envolve, se segue, se inscreve, vamos para frente. Pastor Denilson Lima, considerações finais. Eu só tenho a agradecer, estar aqui com o pastor César Cavalcante. Uma alegria. Amei a sua vida, amigo. Amém. Respeito muito o que o senhor carrega, tá bom? Glória a Deus. Também te respeito espero bastante. ter a oportunidade, não de vir aqui no debate, poder a gente estar Tomar um junto em café, algum tempo, tomar um café. Eu não tenho mais o que falar, Eu vou continuar sendo pré-tribulacionista, mas a gente precisa conversar muito, hein, pastor? Sobre o milênio, o senhor gostou, né? Não, eu não sou fã muito de milênio, porque milênio é inteiramente para Israel, Ezequiel 37 é isso aí, um ruído, um reboliço, osso no osso, a nação de Israel, nevo, carne, pele, não tem espírito, e no milênio eles vão estar de posse daquilo que Deus prometeu aos seus pais lhes daria, que inclusive muitos judeus serão salvos pelo conhecimento do Senhor, porque Cristo estará aqui na terra, é muito simples isso aí. Mas quem sabe numa oportunidade. Prazer conhecer, pastor Gessé. Prazer, pastor. Fica aqui minha gratidão, tá, pastor César? Amém, querido. Por favor, passe as suas redes sociais, quem quiser te encontrar. É @Denilson Lima Oficial. @Denilson Lima Oficial, meu Instagram. E meu canal que tá começando agora, Pastor Denilson Lima. Na verdade, também tem mas eu não me lembro mais. Eu sou fraco para isso mesmo. Canal então, Instagram, no canal no YouTube. Encontrar Denilson Lima. Isso mesmo. Procura lá, Denilson mesmo. Gente, muito obrigado. Com certeza foi um debate que aguçou aí as mentes, O senhor falou assim, eu continuo pré-tribulacionista. Eu acho que as pessoas, poucas delas mudam, o pensamento, mas eu acho que ajuda a aclarar, a mostrar alguns textos e formas e perguntas que aguçam o estudo de cada um deles. Eu só queria, fora do debate e tudo mais, eu queria deixar só uma palavra, assim, de amor. Especialmente, eu queria dedicar essa palavra especialmente aos irmãos que me acompanham, que são pós-tribulacionistas. Gente, pré e pós são posições, são interpretações, são formas de ler, Isso, entende? Não precisa desmerecer
não precisa Ridicularizar. tripudiar, não precisa ridicularizar, exatamente, ridicularizar a pessoa porque ela pensa que Jesus voltou antes, vai voltar antes ou vai voltar depois da grande tribulação. Historicamente falando, uma hora a gente pode falar sobre pré e pós na história e tal. Então, vamos nos comportar como irmãos em Cristo, que se amam em Cristo e que tem Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador. Então, eu deixo aqui meu recado aos meus irmãos pós-tribulacionistas que não ajam assim com os irmãos pré-tribulacionistas. Como eu não sou pré, eu não posso falar para esse público, mas eu falo para os irmãos que me acompanham que é o amor de Cristo que nos une. Sim, e aqui, na maioria das vezes, 99% dos casos aqui, nós somos todos amigos, né? A gente é muito amigo. A gente debate, é acalorado ou menos acalorado, mas... Se não tocou tiver o sino, acabou. O objetivo não é que isso tenha uma repercussão ruim para vocês. Vocês tentem fazer do mesmo jeito, né? Isso mesmo. Só quero deixar uma palavra para os meus irmãos pós-tribulacionistas que espero vê-los quando Cristo vir no Arpazô. Amém. Assim como Enoque, antes que Nimrod se manifeste. Perfeito. Que Deus abençoe a todos.